Que privilégio estar aqui para compartilhar com você no programa Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, mais uma mensagem que emana das Escrituras. O texto que vamos considerar agora é Filipenses, capítulo 1, versos 12 a 23. Eu gostaria que nós pudéssemos agora concentrar basicamente na leitura do texto de Filipenses 1, 21 a 23. Vamos à leitura desse texto. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. De um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O apóstolo Paulo, depois de uma longa jornada missionária, plantando igrejas nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor, depois de levar uma generosa oferta colhida entre as igrejas gentílicas para os pobres da Judéia, é preso na cidade de Jerusalém. Os judeus querem matá-lo. E ele, por providência de Deus, escapa desta armadilha de morte, é transferido para Cesareia Marítima, onde ficava o quartel-general de Roma, em Israel, e fica 2 anos ali preso, acusado pelos judeus. Por perceber que havia uma trama para entregá-lo ao sinédrio judaico que queria matá-lo, sendo ele cidadão romano, opta por ser julgado em Roma. E para Roma ele vai, depois de enfrentar um naufrágio e ser picado por uma cobra em Malta. Chega em Roma preso, algemado, não como sonhar a chegar, planejar a chegar, para compartilhar com a igreja a palavra de Deus e ser enviado pela igreja de Roma à Espanha. Os nossos planos podem até ser frustrados, mas os planos de Deus jamais. E Ele vai compartilhar conosco essa circunstância carrancuda, adversa, e perceber que no plano de Deus está tudo perfeito, porque o plano de Deus não pode ser frustrado. Quero olhar com você, então, 3 perspectivas nesta passagem. Primeiro, Paulo olha para o passado, para o que aconteceu, e vai dar graças a Deus, porque agora ele está colocando as peças do quebra-cabeça, está montando o mosaico e percebendo que tudo fez sentido. Porque mesmo quando Deus parece longe ou silencioso, Deus está trabalhando, e trabalhando por nós e não contra nós. Vejamos em primeiro lugar, quando ele trata, olhando pelas lentes do retrovisor, acerca do passado. No verso 12 ele diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E eu preciso perguntar ao Paulo, do que você está falando? Que coisas aconteceram com você? E ele poderia sintetizar para nós dizendo assim: olha gente, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam de uma coisa: essas coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, ele não crê em sorte, ele não crê em azar, ele não crê em determinismo cego. Esse homem sabe de uma coisa: a mão de Deus dirige o seu destino.
Ele testemunha para nós, neste capítulo 1 de Filipenses, que pelo fato dele estar preso em Roma, 3 coisas aconteceram. Primeira, as igrejas foram mais encorajadas a pregar. Quando viram Paulo preso, algemado, trabalhando, pregando, proclamando Cristo, eles se mexeram. É bem verdade que alguns deles com a motivação errada, por inveja, por ciúmes, por porfia. Mas Paulo diz, o que me importa se vocês estão pregando é a verdade, é o evangelho, se a motivação não está boa, vocês vão dar conta para Deus. Porém, a palavra de Deus sempre vai produzir efeito. Ele não está feliz porque as pessoas estão pregando heresia, não. Isso ele sempre combateu. A motivação não estava boa, mas era o evangelho que as pessoas estavam pregando. Então, ele está grato a Deus por isso. Segundo, ele diz, porque eu estou algemado, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo. A pergunta é, o que era a guarda pretoriana? A guarda pretoriana era a guarda de elite do imperador romano. Eram soldados da mais alta patente do império. Gente que trafegava no palácio e tinha livre trânsito com o imperador e influência política no império. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria alcançado aquela elite de Roma, mas quis a providência carrancuda, mas com a face sorridente, que ele estivesse preso, para que ele pudesse influenciar os bastidores políticos do império. Tem hora que parece que a situação está fora de controle, do seu controle, mas não do controle de Deus. Eram 16 mil soldados que formavam esta guarda pretoriana. E Paulo ficou 2 anos presos, sob a égide do imperador. Todo dia, em 3 turnos por dia, um soldado algemado com ele. E ele, evangelho neles, o cara não podia nem fugir, estava algemado. Ao fim, depois de 2 anos, toda a guarda pretoriana tinha tomado conhecimento das suas cadeias em Cristo. Ele escreve nesta carta aos Filipenses 4:22 assim, os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Eu chamo isso de conspiração divina. Nero não sabia, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império, porque colocara lá dentro o maior evangelista daquele tempo e diante dele o seu auditório. Em terceiro lugar, Paulo, olhando pelas lentes do retrovisor, percebe que pelo fato dele estar preso, ele não podia visitar as igrejas, viajar. Então, ele começa a escrever cartas, as cartas da primeira prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Se Paulo estivesse solto, muito provavelmente nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Então me permita lhe dizer, tem hora que você olha para a sua vida, parece que está tudo de ponta cabeça. Você planejou alguma coisa e aconteceu outra. Seus planos pessoais foram frustrados. Paulo queria chegar em Roma como missionário para ir para a igreja, para pregar na igreja, para ser enviado à Espanha pela igreja, e chega algemado. Porém, quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, Deus está escrevendo o capítulo mais emocionante e importante da sua história. Deus não perdeu o controle porque nós perdemos o controle. Entender isso é magnífico e é consolador, porque o nosso Deus enxerga na curva, enxerga no escuro e está vendo lá no final. E quando Ele permite você viver uma circunstância adversa, não é porque Deus está longe ou indiferente, ou porque Deus está silencioso, porque não se importa mais, não. Deus está trabalhando para aqueles que nele esperam. Mas agora, tem uma perspectiva presente. Ele está orando lá na prisão
para sair da prisão, para cumprir cabalmente o seu ministério, para completar a sua carreira. E ele pede oração e ele mesmo ora e de fato ele sai. E sai não para vestir um pijama, não para deitar numa cadeira de balanço, não para buscar aposentadoria, porque na verdade, enquanto tiver fôlego de vida em nós, nós devemos pregar este evangelho. E Paulo então experimenta esta bênção de sair da prisão, de possivelmente fazer a 4ª viagem missionária, indo à Espanha, como era seu desejo, deixando Tito em Creta, deixando Timóteo em Éfeso, passando por Nicópolis, escrevendo neste interregno da 1ª para a 2ª prisão, a 1ª Timóteo e carta de Tito, dando sequência à obra de Deus. Então, não espere as circunstâncias ficarem boas para você trabalhar, não. Se Paulo esperasse tudo ficar bem com ele, para ele começar a fazer alguma coisa, ele não teria feito nada. Ele ficou doente no começo da 1ª viagem missionária, diz isso em Gálatas 4. Passou por todo lado e todo lado que chegava era luta. Era prisão aqui, era açoite lá, apedrejamento acolá, açoitado com varas. Mas enquanto a luta vem, enquanto a dor está pulsando e latejando em seu corpo, ele está trabalhando, ele está trabalhando, ele está trabalhando, ele está trabalhando. Quem sabe você precisa começar a se mexer, apesar das lutas que você está passando. Mas eu quero concluir que Paulo olha a vida na perspectiva de Deus, não só com respeito ao passado e ao presente, mas também em relação ao futuro. Porque os dias eram sombrios. A perseguição religiosa era real e a perseguição política estava às portas. E ele foi preso de novo. Agora, não tendo os judeus apenas por trás, orquestrando a sua prisão, mas a pesada máquina do Império Romano. Depois do incêndio de Roma, os cristãos começaram a ser queimados vivos, crucificados, jogados às feras. E Paulo foi preso de novo. Mas antes disso, ele já tinha uma compreensão belíssima do futuro. Ele diz assim, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse homem olha para frente não com medo, não com desespero, não com pessimismo, não com desilusão. Ele está dizendo o seguinte, nenhum homem, nenhum poder político humano tem competência e poder para destruir os meus sonhos, os meus planos, com respeito ao futuro. Porque se eu viver, para mim o viver é Cristo. E se eu morrer, isso é lucro. Por que ele está dizendo isso? Porque ele vai dizer no verso 23 assim, porque morrer para mim é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. A morte não tem a última palavra. A morte já foi vencida. Jesus entrou nas entranhas da morte, matou a morte, arrancou o aguilhão da morte e ressuscitou como primícias de todos aqueles que já morreram e hão de morrer. Ele é a ressurreição e a vida. Agora, quando um crente no Senhor Jesus Cristo morre, imediatamente, o seu espírito é aperfeiçoado e entra na glória e já começa a desfrutar das venturas celestiais, aguardando, certamente, aquele grande dia quando Jesus virá e todos os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. E os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor, onde não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais lágrima, não tem mais luto, não tem mais morte, onde nós viveremos para sempre com Ele, com corpos glorificados, desfrutando da bem-aventurança eterna. E você, como olha para a vida? Como é que você avalia o seu passado?
seu presente, seu futuro. Se agora mesmo Jesus for a razão da sua vida, como foi a razão da vida de Paulo, você pode celebrar a vida, apesar das lutas, das provas, das dores, das enfermidades, das perseguições. Porque para mim, como Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe sua vida. Eu quero orar por você. Onde você está? Ore comigo. Senhor Deus, eu quero te dar graças pelo privilégio de compartilhar a tua palavra e eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração de todos aqueles que nos assistem. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Olá, chegamos ao final de mais um programa Verdade e Vida. Espero que você tenha sido ricamente abençoado pela mensagem da parte de Deus que foi proclamada aqui no dia de hoje, nos fazendo olhar para a vida em uma nova perspectiva, a partir da perspectiva de Deus. E isso muda todas as coisas. Quando nós fomos então alcançados pela graça, transformados pela ação do Espírito, nós enxergamos o mundo de maneira diferente. Nós temos uma nova cosmovisão e que você possa, de fato, encarar o mundo dessa maneira, entendendo a sua vocação, percebendo aquilo que Deus te chamou para viver. É isso que nós temos apresentado no programa Verdade e Vida ao longo dos últimos 15 anos. E você pode fazer parte disso, auxiliando, apoiando o nosso programa, se tornando um parceiro em missão. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o nosso programa e a nossa igreja e como que você pode ajudar a manter esse programa no ar, entre em contato conosco por meio do nosso WhatsApp. O código de área é o 11 947 18 94 50. E aí a gente vai te contar um pouquinho a respeito daquilo que a gente tem feito e como que você também pode participar disso, da expansão do Reino de Deus aqui na história. O programa Verdade e Vida vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais, nesse mesmo horário, neste mesmo canal.